Eu quero convidar a todos os jovens, pessoas de todas as idades, para participar, sempre dessas palestras que para mim é motivo de alegria poder falar com todas as pessoas, não somente neste país, mas de todos os países, né? Todas as tribos, língua e nações, né? Temos que primeiramente ter fé, ter esperança, ter amor, ter paciência, ter perseverança, né? E sempre procurar ter um pensamento positivo, nunca pensar negativo, né? Temos que viver a vida que é um dom que foi dado pelo Criador, né? A vida é um dom de Deus, né? E temos que viver aqui, enquanto estiver aqui no planeta Terra, procurar fazer aquilo que é bom, né? Como eu sempre falo, né? Sempre estou repetindo que todas as pessoas nasceu e para produzir bons frutos, para ser um mordomo, para tomar conta da sua vida mesmo e também ser exemplo, né? Bom em toda parte, em todos os lugares, no trabalho, na escola, na igreja, na associação, em toda parte, né? Temos que ser exemplos, mas é bom exemplo, né? Seguir o caminho da fé, né? Da confiança, da verdade, né? Porque a gente que conhece a verdade, com certeza a verdade fará diferença na vida de cada um, né? É importante viver em família, viver em paz, em harmonia com a família, né? Com os pais, com os avós, com todos, né? Ter paz com os vizinhos, ter paz com todos, né? E procurar a paz em todos os lugares, procurar a paz e desviar, né, dos tramas do mal, né, desviar-se das armadilhas, né, daquilo que é errado e que leva à perdição eterna. Porque o ser humano, ele tem dois caminhos, né? Há o caminho largo, que é o caminho da perdição, né? É o caminho fácil, mas é o caminho que leva à perdição eterna. E o caminho estreito, que é o caminho da verdade, que leva à salvação eterna, né? Que leva à vida eterna. Então, não é motivo da gente ficar preocupado com a vida das pessoas e deixar
a nossa vida, por exemplo, deixar a minha vida e ficar preocupado com os outros e não se cuidar. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar, né, da minha alimentação, se alimentar com alimentos que possa elevar a minha imunidade. Quantas pessoas com imunidade baixa, né? E que muitos, né, no tempo de pandemia, são vítimas, né, de vírus, bactérias, patologias graves, porque quando a gente tem a imunidade baixa, então está sujeito a pegar vírus, pegar patologias, né, doenças, e se agravar, se tornar um problema crônico, né? Quando as pessoas vivem neste mundo odiando, né, desejando o mal para o seu semelhante, até a sua imunidade ela cai. As pessoas que têm ódios no seu coração, pessoas que têm mágoas, pessoas que pensam nos traumas do passado, né? Nas coisas negativas do passado, nas polêmicas do passado, pessoas que são negativas, que pensam que nada dá certo, que não tem jeito para ele, a sua imunidade cai, né? Quando a sua imunidade cai, as pessoas estão sujeitas a problemas de saúde, não só de saúde, mas também prejudica a sua mentalidade, né? Prejudica a sua memória. A nossa memória, a nossa mente, precisa encher de pensamentos bons, né? Encher da mensagem positiva, né? Da palavra do Criador, né? Encher nosso pensamento e fazer aquela terapia que é a leitura. É uma terapia muito importante, é a leitura da Bíblia, que ajuda muito as pessoas a elevar a sua imunidade. É claro que tem que ler a Bíblia, mas também tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma mente tranquila, uma mente positiva, para poder viver nesse mundo, né? Porque sem a fé, sem esperança, né, não tem como chegar em lugar nenhum. Muita gente que tem a sua imunidade baixa porque não se alimenta bem, porque não tem um descanso, não dorme bem, né? Pessoas que não dormem bem. Tem que ter o tempo para tudo. Tempo para ir à igreja, tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para passar com a sua família, tempo de descansar, né?
tempo de meditar, né? Então tem que ter tempo para tudo. Não se pode ficar somente trabalhando e não descansar. E o tempo de estudar, para que as pessoas não sejam ignorantes, né? Então eu quero falar agora sobre o mal, né, do século, que é a ansiedade, né? É a depressão, né, que existe, né, no coração das pessoas. Mas eu quero falar sobre frases, né, de terapeuta, psicoterapeuta, né, psiquiatra, né? Umas frases que nesse momento dá para refletir, que é muito importante para que as pessoas não sejam depressivo, também não tenha excesso de depressão, excesso de ansiedade, por exemplo, né? Tem muitas pessoas ansiosas. Então, esses psiquiatras, né, são formados, professores, escritores, né? Eles têm falado algumas frases que chamam a atenção da gente. Por exemplo, eu vou falar uma frase aqui, são várias frases, né? Não vou falar o nome do escritor, do psiquiatra ou terapeuta, não vou falar. Essa frase aqui: quem é escravo dos seus pensamentos não é livre para sonhar. As pessoas que é escravo dos seus pensamentos, né, não é livre para sonhar. Pessoas que têm a sua mente escravizada, a sua mente que pensa que não consegue nada, que para ele não tem jeito, né? Que a vida dele não vale nada e que não adianta estudar, não adianta trabalhar, não adianta viver, né? É o que a depressão gera, né? A depressão deixa a pessoa depressiva, que a pessoa não tem vontade de viver. Mas a vida é bela e as pessoas precisam viver. Então, quem é escravo dos seus pensamentos, principalmente pensamentos maus, ruins, negativos, né? Não é livre para sonhar. Essa frase chama a atenção de todos nós, de todos aqueles que participam. Por exemplo, essa frase aqui: quem não renuncia à necessidade ansiosa de ser perfeito, não aplaude a própria humanidade, perde a essência e esgota a energia vital. Tem seres humanos na Terra que ele acha que deve ser perfeito 100% e que as pessoas têm que ser perfeito igual o Criador, né? É o que está nessa frase, né? Que quem não renuncia à necessidade ansiosa de ser perfeito não aplaude a própria humanidade e perde a essência e esgota a energia vital. Tem muitos que ele acha que todos têm que ser perfeito, né? E que é ansioso para ser bem perfeito, bem purificado, né? Mas quem purifica as pessoas, né, é o sangue do Cordeiro, né?
que purifica as pessoas é o sangue do Cordeiro, né? Quem não renuncia à necessidade ansiosa de ser perfeito? Mas o Cordeiro que eu falo é o Filho de Deus enviado pelo Criador, né? Então ninguém é perfeito, mas através do sacrifício lá na cruz, lá no madeiro, as pessoas se livram de essa ansiosidade de ser o mais perfeito. Ninguém é perfeito aqui. Todos erram, todos esquecem, né? É claro que as pessoas não vão fazer erro hediondo. É claro, isso não pode cometer. As pessoas devem evitar de cometer coisas hediondas, né? Evitar de errar cometendo monstruosidade. Isso daí não pode acontecer na nossa vida. Temos que evitar de cometer coisa hedionda, monstruosidade, né? Crueldade, né? Tudo isso temos que evitá-lo, né? Mas também não ser ansioso e achar que todos devem ser perfeitos, 100% perfeito, né? Como essa frase aqui, né? Quem sofre pelo futuro ou rumina o passado, destrói o único tempo, né? Em que é possível ser feliz, saudável e desestressado no presente, né? Quem sofre pelo futuro ou rumina o passado, destrói o único tempo em que é possível ser feliz, saudável e desestressado no presente, né? Então, quem sofre pelo futuro ou rumina o passado, né, destrói, né, o tempo de ser feliz, né? Então, não devemos ficar ruminando. Ruminando é uma comparação de animais, né? O gado, a vaca, os bois, né? Eles comem capim e eles começam a ruminar, né? Começam mastigar também aquele capim, né? E eles ficam mastigando, sempre mastigando, né? Mas nós não vamos ficar mastigando e lembrando, né, do que sofre no futuro, lembrando das coisas do passado, né, negativa, mas vamos procurar apagar da nossa mente aquilo que é negativo para que a gente, as pessoas, né, possa ser feliz, né, e não tenha estresse para viver o presente, né? Então essas são frases importantes, né? Como também essa frase, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Não podemos ter medo do caminho, né? Como eu tenho falado, tem dois caminhos: entrai pela porta estreita, porque é o caminho que leva ao caminho da eternidade, da vida eterna, né? Porque a porta e o caminho largo, né, é o caminho errado, né? Então tem que dar meia volta. Se tiver no caminho largo, o caminho da perdição, tem que voltar para trás, dar meia volta e pegar o caminho certo. Então fica aí, ó, não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar.
Mas é claro, né? Não vai ficar com medo, mas vai vencer o medo também. Vai vencer o medo e caminhar pelo caminho da verdade, da justiça, da honestidade, da bondade, da benignidade, da humildade, né? Humildade, da mansidão, da temperança, né? Do domínio dos nossos sentimentos, domínio dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Tudo tem que ter equilíbrio, né? E ter cuidado com as nossas emoções, nossos sentimentos e as nossas palavras, porque a palavra falada não volta atrás. Se nós falarmos uma coisa errada, não tem como voltar atrás. O erro é humano? O erro é humano, porque nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas, só que tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Porque uma palavra falada não volta atrás. Já falou, aquele que escutou é testemunha do que a pessoa fala. Então, fica aí essa mensagem importante, né? Também outras frases como essa, né? Nossos maiores inimigos não estão no exterior, mas dentro de nós mesmos. O seu medo, raiva, sentimento de inferioridade e de falta de sentimento de vida é que o corrói. Então, os nossos maiores inimigos não estão no exterior, mas dentro de nós mesmo. Dentro de nós há uma guerra. Para vencer o mal, vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho, vencer a nossa exaltação, a nossa soberbia, né? Os nossos desejos malignos de cobiçar o que o próximo tem, cobiçar o celular, cobiçar os bens dos outros, cobiçar o dinheiro que o outro tem, a prata e o ouro. Então, nós temos que entender que nossos maiores inimigos, conforme o que eu estou dizendo nessa frase, os nossos maiores inimigos não estão no exterior, mas dentro de nós mesmos, e temos que vencer. Aquilo que impede de a gente buscar o reino de Deus, deixar o reino de Deus reinar dentro do nosso coração, e que muitas vezes as pessoas é convidado para assistir uma mensagem bíblica numa igreja, mas as pessoas não vão. As pessoas não vão porque dentro das pessoas estão os nossos inimigos, os maiores inimigos estão dentro de nós, que é a preguiça, a falta de vontade de ir até uma igreja assistir a mensagem bíblica, né? Então, isso é o nosso inimigo. Não queremos aprender, não queremos ir no caminho certo, né? E dentro de nós está os nossos inimigos. Nossos maiores inimigos não estão no exterior, mas dentro de nós mesmos. O seu medo, a raiva, né? O sentimento de inferioridade,
falta de sentimento de vida, é que corrói, né? Tem pessoas que se acham sempre inferior e ele pensa entre si, eu sou uma pessoa feia, ninguém me dá valor para mim, ninguém telefona para mim, ninguém dá um bom dia para mim, ninguém convida eu para uma festa, ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim. É sentimento de inferioridade. Então as pessoas se acham inferiores, né? Sentimento de inferioridade, sentimentos de traumas. Tem pessoas que pegam trauma. Tem pessoas que comem uma fruta quando ele é criança, por exemplo. Ele come uma comparação, né? Ele come aí jaboticaba e depois engole as sementes e dá um problema sério e ele fica doente. Dá problema sério porque ele engoliu a semente de jaboticaba, ele comeu muita jaboticaba, uma fruta, e aquilo fez mal para ele. Quando ele chega a certa idade, quando ele cresce e se torna adulto, ele não pode nem ver aquela fruta. Eu não posso nem ver essa fruta, eu não posso comer essa fruta porque isso daí me fez mal para mim. Quando eu era criança, ou quando eu era mais jovem, né? Comeu a fruta, se sentiu mal e não come mais. Então tem que se libertar disso daí, né? Tem pessoas que têm nojo de farinha, nojo de alimento, não tem como as pessoas ter nojo de alimento, as pessoas ter vontade de vomitar quando ver algum alimento, não pode haver isso. As pessoas não podem ter esses sentimentos, né? Tem pessoas que ele tem excesso de limpeza, tá sempre limpando, limpando e nunca pode ver uma sujeirinha. Ele está sempre limpando e ele acha que os outros estão sujos e que as pessoas andam sujo, aquele sentimento de limpeza, né? Então tem pessoas com esse problema. Então fica aí, vou repetir novamente essa mensagem. Nossos maiores inimigos não estão no exterior, mas dentro de nós mesmo. O seu medo, a raiva, sentimento de inferioridade e de falta de sentimento de vida é que o corrói. Esse sentimento corrói mesmo, isso é verdade, né? Esse autor, né, dessa mensagem falou a verdade, né? Tem muitas coisas que corrói, não é só, né, uma doença grave, né, que corrói as pessoas, né? Mas algo negativo que tem dentro do pensamento das pessoas corrói as pessoas, corrói a alma, corrói o espírito, né? A raiva, né, das pessoas, aquele sentimento de vingança. Então temos que liberar o perdão, né? O perdão é importante. Outra frase, outra mensagem que diz assim: o ser humano pode fugir de tudo e de todos, mas nunca de sua própria consciência. Isso é verdade, né? O ser humano pode fugir de tudo e de todo, mas nunca ele vai fugir da sua própria consciência. A sua consciência revela tudo o que ele fez. Se ele fez uma coisa de mal, se ele enganou as pessoas, se ele trapaceou as pessoas,
se ele cometeu excessos ou roubou as pessoas, né, na própria vista ou por trás, se ele fez mal, a própria consciência mostra isso daí, como é o caso, né, de que foi apresentado diante, né, do Messias, né, lá em Jerusalém, uma mulher que foi pegado em flagrante adultério, né? Aí, então, o povo pegou aquela mulher e disse, né? Levou diante do Messias, e o Messias lá em Jerusalém, né? Viu tudo aquele cenário, né? E eles levaram, né? Aquele grupo de pessoas levaram aquela mulher e disse: Mestre, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério, né? O que nós devemos fazer? Devemos apedrejar esta mulher porque ela é digna de morte. Aí o Messias começou, né? Abaixou-se e começou a escrever na areia, né? Começou a escrever na areia e disse: quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Aí ficou escrevendo, aí a consciência de cada um começou a dar o sinal vermelho. Todas aquelas pessoas que estavam com pedra na mão para apedrejar aquela mulher, né, que cometeu adultério, começaram a pensar, cada um foi jogando a pedra, desde os mais adultos até os mais jovens, começou a jogar as pedras, foi tudo embora. Por quê? Porque está baseado, né, nessa mensagem, nesse escrito aqui, que diz: o ser humano pode fugir de tudo e de todos, mas nunca de sua própria consciência. Aqueles homens começou, né, pensar, começou a lembrar na sua consciência que tinha cometido pecado, né? E cada um foi jogando as pedras e foi embora. Aí Jesus, né, que é o Messias, né, que estava em Jerusalém, ele disse para a mulher, né, a mulher que foi pegado em flagrante adultério: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Aí o Messias disse: nem eu também te condeno. Vai-te em paz e seja livre, né? E não peque mais. Vai, não peque mais. A mulher saiu livre, né? Então a consciência, ela fala, né? Ninguém foge da consciência. Quem fez o mal, a sua consciência acusa daquilo que fala. Ou seja, daquilo que fez, né? Aquilo que fez, não é só daquilo que fala. É como essa frase aqui: se você tiver medo das tempestades, nunca navegará pelos mares desconhecidos. Isso é uma realidade, né? Os que são marinheiros, né, que trabalham no navio, né, que anda em altos mares, né, se tivesse, por exemplo, um medo, né, das tempestades, esses marinheiros que andam em navios grandes, né, enormes nos mares,
eles nunca iam navegar, né, pelos mares desconhecidos, né? E os marinheiros, né, e muitas pessoas até viajam, né, por exemplo, de navios, tem navio de passageiros, né? Então é a realidade, né? Se você tiver medo das tempestades, nunca navegará pelos mares desconhecidos. Temos que vencer a tempestade do mal, temos que vencer as circunstâncias da vida, né? Através da fé, né? Porque a fé, ela remove montanha, né? Como essa frase também que diz assim: às vezes precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão, né? Às vezes precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Temos que perdoar, sim, né? Com certeza, né? O perdão é importante, né? O perdão não apaga a recordação, mas nos liberta de sentimento tóxico. É tóxicos que nos aprisionam. Perdoar é se libertar, né, de sentimentos tóxicos, e perdoar também é esquecer, né? Não adianta a pessoa perdoar e ficar só tocando naquele assunto. Não adianta nada. Então, temos sim que liberar o perdão. É claro que se tem que perdoar, mas não quer dizer que vamos ficar na roda dos escarnecedores, né? Não vamos também perdoar e ficar andando nos conselhos dos ímpios, nas reuniões daqueles que escarnecem, daqueles que só falam o negativismo, né? É claro que não, vamos afastar dos conselhos dos ímpios, né? Então o perdão não apaga a recordação, mas nos liberta de sentimento tóxico que nos aprisiona, né? Aprisiona a alma, o corpo, o espírito, né? A pessoa que não perdoa também pode ficar doente, né? Então tá aí, então tem que entender, né? A realidade, né? São tudo frases que são importantes, né? Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Não adianta ser milionário, né? Se a pessoa não conquistar, né, a paz, né? A tranquilidade, a felicidade, né? Porque a felicidade não é o dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é, mas não o amor, a idolatria ao dinheiro faz mal, né? Ter o dinheiro, a prata e o ouro não tem problema, mas não idolatrar o dinheiro, a prata, o ouro, né? Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário, né? O dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra vida eterna, não compra. Então, é isso, né, que as pessoas precisam conquistar: paz, felicidade, amor, humildade, fidelidade, né? Honestidade. É isso, né, que as pessoas precisam para não ser um miserável, né? E nem também as pessoas têm que ser avarentos, né?
não pode ser avarento, não pode ser ganancioso, né? Ganancioso, né? Isso não é bom. Mas ser moderado, né? Ser sempre moderado. Outra frase, não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. Então temos que ter o devido cuidado na vida para não tropeçar nas pequenas pedras, mas procurar andar sempre, né, como o soldado que anda sempre em vigilância, né? Como tem aquele dizer, né, aquela mensagem bíblica: vigiai e orai. Não adianta orar e não vigiar. E não adianta só vigiar e não orar. Então, não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. Então, por isso que temos que vigiar sempre, né? Sempre vigiando, tanto no sentido físico, como no sentido espiritual, né? Compartilhe e inscreva-se nesse canal e até a próxima palestra, né? Se Deus o permitir, né?